aí, gente linda, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou passar 5 dicas para vocês em relação ao Enem 2024. Vou mostrar um pouco como você pode acertar pelo menos mais de 150 questões no Enem. Como vocês sabem, né, no Enem a gente tem 180 questões e aí eu acho que mais de 150 já é uma quantidade legal, né, para a gente acertar e conseguir passar no curso que a gente deseja. Então eu vou mostrar aqui 5 dicas práticas também, principalmente para você aplicar, né, no momento ali que você estiver estudando e tudo. E eu espero que vocês gostem, que vocês apliquem nos seus estudos e que dê certo, né? Como eu sempre digo também, são dicas que funcionam para mim, mas que não necessariamente pode funcionar para você também, né? Mas eu acho que não custa nada você também tentar e ver se funciona. E às vezes não funciona, não é nem porque a dica é ruim, não, pelo contrário. São dicas boas, mas é porque depende muito também da sua rotina, da forma como você estuda, da forma como você também compreende o assunto, porque é o que eu sempre digo também aqui no canal. Às vezes a minha forma de estudo pode ser diferente da sua, então a melhor coisa que você pode fazer, e eu acho que é a forma mais inteligente também, é você pegar essas dicas para você, né? Reunir ali, anotar no papel e depois colocar na prática e ver qual é que realmente funciona, qual que você pode mudar, ou então modificar e deixar mais a sua cara, né, entre aspas. Então, basicamente seria isso. E aí, vamos lá. Eu vou ler, estou aqui com as dicas, né, abertas aqui no computador. E aí eu vou ler e depois eu falo de cada um em específico, né? Faça uma lista. Primeira dica. Faça uma lista com os assuntos mais cobrados no Enem, dividindo por área e por níveis de dificuldade. Assim, você consegue criar um cronograma de estudo eficiente para te guiar durante todo o processo de preparação, otimizando seu tempo de estudo. Além disso, depois de ter decidido qual curso fazer, o ideal é que você priorize e estude, né, os assuntos, a área que tem mais relação com tal, que esteja no mesmo contexto. Esse é um outro critério decisivo para conseguir uma boa média, já que muitas instituições têm peso, e quanto mais questões você acertar na área que tem relação com o seu curso, maior sua média será. Então aqui dentro dessa dica, a gente observa 2 dicas, né? Seria fazer uma lista com os assuntos mais cobrados no Enem, e é isso. Fazer uma lista com os assuntos mais cobrados e, além disso, fazer um cronograma de estudo. Então vamos lá. Primeira coisa, gente. Se você quer acertar mais de 150 questões do Enem, você tem que estudar o máximo de assuntos possíveis. Os assuntos que caem com mais frequência no Enem. Porque pensa aí, não tem sentido nenhum você estudar um assunto que cai com pouca frequência no Enem. Você está perdendo tempo, você está se estressando à toa, né? Então assim, não tem lógica. Estuda aquele assunto que cai com mais frequência, que é certeiro, que todo ano cai. E quais são esses assuntos, né? Aqui no canal eu já soltei alguns vídeos também falando sobre esses assuntos, mas o ideal é que você busque mesmo sites confiáveis, de preferência, professores, se você tem esse suporte, esse apoio, para você anotar mesmo esses assuntos que caem com mais frequência. Porque é a partir disso que você vai criar a sua lista com os assuntos mais cobrados. É uma lista normal, não precisa ser nada mirabolante, nada assim anormal ou difícil de se fazer. Você pegar um papel mesmo e anotar ali. Então, por exemplo, natureza, a gente tem o quê? Biologia, física e química. Em humanas, a gente tem geografia, história geral, história do Brasil, filosofia e sociologia. Aí matemática, né? Com matemática básica, log, escala, porcentagem, regra de 3, razão e proporção, análise de gráficos, geometria plana, espacial. Então esses seriam os assuntos que caem com mais frequência em matemática. E aí a gente tem linguagens também, né? A parte também de inglês, espanhol. E além de tudo isso, a redação. Mas separando, né, separando as áreas e tendo noção dos assuntos que são mais cobrados, isso vai ficar muito mais fácil e vai facilitar ainda mais todo o seu processo de estudo. Porque você vai estudar, né, com antecedência, sabendo que você está estudando da maneira assertiva, de uma maneira assim, certa, correta, né, sabendo que aquilo ali vai cair no Enem, então você não está perdendo tempo. Você está sendo estratégico e você está dando atenção àqueles assuntos que caem com mais frequência. Então, isso é estudar com mais sabedoria. E isso é muito importante e muito decisivo também para você que deseja acertar mais questões no Enem. E aí, somando a isso, né, além da lista com os assuntos que são mais cobrados, o que eu recomendo também é que você use isso para um cronograma de estudo. Porque também, né, ter só a lista de estudo não adianta nada. Você tem que ter um cronograma de estudo. Você tem que, como eu posso dizer, ter um planejamento, né, diário, semanal e mensal para que você consiga colocar esses assuntos que são mais cobrados nessa sua rotina. Então,
De segunda a quarta eu vou estudar natureza. De quinta a sexta eu vou estudar humanas. Sábado eu vou estudar matemática. E no domingo eu vou estudar linguagens e redação. Um exemplo. Então é você ajustar a sua rotina por meio do cronograma de estudo e desse planejamento com as listas, né? Com a lista, no caso, dos assuntos que são mais cobrados. Então essa seria a primeira dica. Eu acho que isso está no início, na base. Então, se você quer acertar mais questões, você tem que criar mesmo uma lista com os assuntos que são mais cobrados e dar atenção a isso. E aqui no final dessa dica, né, o que eu coloquei em relação à faculdade, essa questão de peso, é porque também depende muito do curso que você deseja fazer. Porque, por exemplo, você pensa em fazer medicina. Então, o ideal é que você foque mais na parte de natureza. Porque natureza é o que tem relação com o curso, né? Tá ali no mesmo grupo, digamos assim. Então, quando sai a nota, quando sai a média, se você acertar mais questões de natureza, a sua nota aumenta muito mais. É por isso que eu não sei se você já viu como é no SISU, mas dependendo da instituição, do curso que você coloca, a sua nota muda, né, a sua média. Então, isso muda principalmente, né, justamente por conta do peso. Então, se você coloca uma opção de curso lá com em direito, né, e aí você vê que sua nota caiu, talvez é porque a quantidade de questões, né, de acertos que você teve na parte de humanas, que tem relação com o curso, foi baixa. Então, se você estuda pensando nisso, olhando os assuntos que caem com mais frequência, tendo a lista dos assuntos, fazendo um cronograma de estudo, separando a sua rotina, né, da melhor forma possível, para que você compreenda o assunto, para que você estude o assunto, e tendo noção disso também, do peso e do curso, da área que você deseja fazer, isso é muito interessante e muito estratégico da sua parte, porque você não está estudando à toa, você está estudando com estratégia, né, sabendo que aplicando essa dica ali na prática para valer, vai dar bom, vai dar tudo certo. Então, essa seria a primeira dica. Tá, vamos lá. Bom, gente, segunda dica. Essa segunda é até mais tranquila. Vamos lá. Estude por livros e videoaulas, mas não fique preso a isso. O mais importante de tudo é que você tenha consciência de que o estudo ativo é um dos métodos mais práticos e estratégicos para você alcançar uma aprovação rápida. E um deles é a resolução de questões, é fazer simulados, porque com isso você entende o padrão das questões, você aprende na prática e isso é muito bom. Então, essa diferença, né, que eu sempre digo aqui no canal também em relação ao estudo passivo e estudo ativo. Não estou falando que estudo passivo, eu também sempre falo isso, estou cansado de repetir aqui no canal, mas é porque você tem que saber, e tem que saber, principalmente, não só saber isso, né, a diferença de cada um, mas perceber como o estudo ativo é muito mais produtivo e muito melhor para você ter como uma técnica, como um hábito de estudo. Por que eu digo isso? Porque o estudo passivo está muito mais nesse sentido de livro, de videoaula, né, de você absorver aquele conhecimento. Não estou falando que é ruim, pelo contrário, até porque dependendo do assunto, né, se você não sabe aquele assunto, você tem que estudar mesmo, você tem que estar ali no estudo passivo, absorvendo informação. É o normal, então não tem sentido nenhum você ir para a parte de um estudo ativo, sendo que você nem tem noção da parte teórica, da base daquele assunto, né? Então, ficou primeiro no estudo passivo, absorveu aquele conhecimento, você que não sabe, né, está começando do zero, beleza, estudo passivo. Depois disso, esse que é o momento certo, a transição, quando você vai para o estudo ativo, porque é no estudo ativo que você aprende de fato o assunto, porque você está tirando daqui de dentro para fora, você está estimulando o seu cérebro a tentar raciocinar e a entender aquele assunto de fato. Você não está mais absorvendo informação, você já está aqui agora, entendeu? Você está aqui no estudo ativo, tentando relembrar do que você estudou, tentando entender, né, e colocar na prática tudo o que você entendeu e estudou no estudo passivo. Então, uma das técnicas de estudo que eu coloquei aqui nesse exemplo, né, seriam os simulados. Então, realizar provas antigas para você entender como é o formato da questão, como a questão é cobrada. Isso também ajuda muito para você acertar mais questões. E esse é um exemplo, inclusive, que eu falo bastante aqui no canal, de Era Vargas, né, da Era Vargas, em relação a humanas. Por quê? Porque eu estudava Era Vargas, né, eu entendia, mas quando eu ia nas questões, cobrava de uma maneira muito específica. Então eu não entendia, porque às vezes o assunto é muito amplo, muito complexo, né, cheio de detalhes, principalmente a parte de história. Então, quando você estuda e foca mais no estudo ativo, você compreende como aquele assunto, né, por exemplo, Era Vargas, é cobrado na prática. Então, tem um padrão, eu diria que seria um padrão ou um modelo que sempre está ali, recorrente, caindo no Enem, né? Então, quando você estuda com o simulado, você compreende como aquele assunto é cobrado na prática, né? E,
por exemplo, em matemática também, dependendo do assunto, escala, porcentagem, sempre cobra de uma maneira muito específica. Então você já compreende e você já entende o que você tem que fazer, como você tem que estudar, né, e como responder aquela questão. Então essa seria uma outra dica legal também para você aplicar e inserir na sua rotina, né, e os simulados, e essa questão do simulado está dentro de um estudo ativo, porque você está estimulando, você não está só absorvendo informação, você está estimulando aqui, né, de dentro para fora para entender aquele assunto. Mas, de um modo geral, seria isso, né, um pouco dessa segunda dica. E aí vamos lá, gente. Terceira dica. No primeiro dia de Enem, é fundamental que em redação você tenha uma noção básica da estrutura textual cobrada na prova, justamente para você entender como funciona. Calma aí. Como funciona e o que você pode fazer para melhorar nesse aspecto. Não se esqueça de usar um modelo pronto e treinar bastante antes. Já em humanas, prioriza a teoria, principalmente História do Brasil, mesmo havendo outras disciplinas como História Geral, Geografia, Filosofia e Sociologia, porque é fundamental que você tenha um entendimento de todo o processo evolutivo e histórico do país. Por fim, em linguagens, foque seus estudos inicialmente em interpretação de texto e nas escolas literárias. No mais, quando estiver resolvendo as questões, responda primeiro as mais fáceis, deixe as difíceis para o final. Desse modo, você consegue otimizar tempo. Então aqui tem várias coisas também até para pontuar e não me perder. A primeira coisa, né, em relação ao primeiro dia de Enem, eu falei aqui que é para você focar mais na parte de redação, né, e não se esquecer de usar o modelo pronto e de treinar. Redação, um outro ponto muito importante, independente do curso que você deseja fazer, você tem que saber fazer redação. Eu tinha muita dificuldade, muita mesmo, de fazer redação. E uma coisa que me ajudou muito foi treinar. Então fazer vários textos era algo que estava ali na minha rotina. Então eu fazia no início uma redação por semana, depois 2, 3, 4 por semana. Porque eu tinha que treinar, eu tinha que fazer várias redações, ter esse domínio, digamos assim, né, de todo a estrutura aí, a estrutura textual, a introdução, o D1, o D2 e a conclusão. Então, para eu ganhar essa experiência e ter esse domínio na produção textual, eu tinha que treinar. Então, quanto mais eu treinava, quanto mais eu recebia ali, né, eu tinha um feedback da minha redação para ver o que eu tinha errado, o que eu tinha acertado, o que eu poderia manter nas minhas próximas redações. Então, tudo isso me ajudou a melhorar em redação e principalmente na argumentação, que era era um ponto fraco meu, era uma dificuldade que eu tinha também e que eu melhorei bastante em relação a isso, principalmente por conta do treino e desse hábito que eu coloquei, que eu inseri na minha rotina enquanto eu estudava. Então esse seria um outro ponto muito importante também para você acertar mais questões e, consequentemente, né, ter uma boa média, porque com as questões, com a parte da resolução das questões, com a redação, né, de um modo geral, a gente tem ali uma boa média, dependendo da quantidade de acertos que você conseguiu e dependendo da sua nota na redação. E aí, aqui também eu falei, no caso de... Porque essa dica aqui, essa terceira dica, é para o primeiro dia de Enem. Então, na redação, essa seria a dica. E aí, em linguagens e humanas, é basicamente isso que eu falei também. Então, em humanas, não estou falando que é para você também deixar de lado as outras, mas dá um foco maior em História do Brasil, principalmente, porque isso, em História Geral, porque em História Geral a gente tem História Geral e História do Brasil, mas foca mais em História do Brasil, porque é um assunto que cai com muita frequência também no Enem, e cai mais em relação do que as outras, né? E eu acho que quando você tem uma noção geral, ampla, da história do Brasil, isso é muito legal, porque você consegue acertar mais questões e você consegue entender a prova, ou até ter uma noção assim, não precisa decorar as datas, por favor, não decore as datas, tá? Eu acho que, não estou falando que não precisa, se você quiser decorar, ótimo, mas não se prenda a isso, porque não é o que conta de fato. Eu acho que quando você tem só noção assim, daquele período, então 1800, o contexto brasileiro estava naquele cenário, naquele espaço, com aquelas ideologias, então ter essa noção, porque assim você consegue até mesmo acertar uma questão que você não compreende apenas por raciocínio lógico, né, ou por interpretação de texto. Então isso ajuda bastante. E em linguagens também, né, e aí eu coloquei aqui uma das dicas para você acertar mais questões, é você começar primeiro pelas questões mais fáceis e deixar as difíceis para o final, porque assim você ganha mais confiança, você se sente mais confiante para responder as outras questões e você está sendo coerente também até por conta do TRI. Não tem sentido nenhum você acertar uma questão difícil e errar uma fácil. Então dessa forma seria uma outra dica também bem interessante e necessária para você colocar no seu papel aí, anotar e aplicar enquanto estiver estudando. Vamos lá, penúltima dica, né? A quarta dica.
Calma aí. Pronto. Quarta. E, gente, só são 4 dicas. Eu falei que eram 5, mas só são 4. Tá. E aí a última dica. Vamos lá, no segundo dia de Enem. Então, na terceira eu falei do primeiro dia e agora no segundo dia de Enem. Em matemática e natureza, estude primeiramente a teoria, porque essas áreas possuem muitos detalhes. Por isso, treine o máximo possível, faça simulados e resolva as questões antigas, vendo como os assuntos são mais cobrados na prática. Bem semelhante também com o que eu já falei anteriormente, eu acho que foi na segunda dica, para você entender como o assunto é cobrado na prática, por meio de simulados, por meio de questões. E se tratando do segundo dia de Enem, é isso mesmo. Eu acho que eu acredito que primeiro você tem que focar mais na teoria, para depois você ir para a prática. A teoria é muito importante, porque também não adianta nada você ir para um estudo ativo, como eu estava falando, né, sem ter uma boa base, sem entender o por trás, né, os bastidores, e entender o conceito, o fundamento de tudo aquilo. Então, o ideal seria você primeiro ir para a teoria e depois ir para a parte prática. Essas, então, seriam algumas dicas para você acertar mais questões, acertar pelo menos 150 mais nas questões do Enem. E eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Como eu falei no início do vídeo, dá para você modificar, dá para você alterar e deixar mais a sua cara a partir dessas dicas, né? Modificar e criar o seu próprio roteiro, a sua própria forma de estudo com essas dicas, com esses materiais e essas técnicas de estudo. E caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, é só falar comigo aí nos comentários que eu estou respondendo vocês. Tranquilo? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.